Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, nós vamos prosseguir a análise do nosso livro Anotações de Teoria Geral do Processo. Nós estamos vendo as modalidades de intervenção de terceiro, já passamos pela denunciação da lide, vamos agora tratar do chamamento ao processo, está na tela aqui para os senhores. Como de costume, tem a previsão normativa aí no quadro e na tabela, na coluna da esquerda da tabela, está aí a referência normativa do Código de Processo Civil e na coluna da direita, eventual correspondência de enunciados do Fórum Permanente Processualistas Civis ou de enunciados sumulares do STJ, do STF, eventualmente de outras referências normativas também, tá certo? Então vamos ao ponto. Primeira consideração normativa do Código de Processo Civil, artigo 130, vamos a ele. Artigo 130. É admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu. Inciso 1º. Do afiançado na ação em que o fiador for réu. Inciso 2º. Dos demais fiadores na ação proposta contra um ou alguns deles. Inciso 3º. Dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. E aí a referência normativa que se faz são os artigos 827, 829 e 821 do Código Civil e também o artigo 101 do Código de Defesa do Consumidor, para onde remetemos o leitor. Artigo 131 do Código de Processo Civil. A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento. Parágrafo único. Se o chamamento residir... Parágrafo único. Se o chamado residir em outra comarca, seção ou subseção judiciárias, ou em lugar incerto, o prazo será de 2 meses. Por fim, o artigo 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la por inteiro do devedor principal, ou de cada um dos codevedores a sua quota-parte, na proporção que lhes tocar. Mais uma vez, referências normativas ao Código Civil, artigos 283, 284 e 285, e também o artigo 831, para onde remetemos o leitor. Tá certo? Bom, agora a leitura do que consta do livro.
trata-se de um instrumento, o chamamento ao processo, de formação de litisconsórcio passivo, por iniciativa do próprio réu. Nesse sentido, é uma exceção, pois a facultatividade do litisconsórcio está normalmente ligada à figura do autor e não à do réu. Assim, em regra, é o autor que decide se demandará um, alguns ou todos os litisconsortes passivos facultativos. Nos casos em que há solidariedade passiva, o credor pode demandar todos ou apenas um ou alguns dos devedores solidários. É o que consta do artigo 275 do Código Civil. Do mesmo modo, quando há fiança, o credor é livre para promover a ação contra o fiador ou o devedor principal, que é o afiançado, ou ainda contra ambos. Ou seja, nesses casos, o litisconsórcio passivo é facultativo. Pelo chamamento ao processo, o devedor solidário que foi demandado pode trazer para o processo como litisconsortes os demais devedores. O mesmo pode ser feito pelo fiador, relativamente ao afiançado, quando apenas aquele, o fiador, figurou como réu na ação. Com isso, evita-se que o réu original, depois de pagar a dívida, tenha de entrar com outra ação em face dos devedores solidários ou do devedor principal para obter o reembolso. Em certa medida, quem lança a mão do instituto do chamamento traz para o processo aqueles que devem tanto quanto ele, ou mais do que ele, para responder conjuntamente à ação, ampliando-se, assim, o polo passivo da relação processual. Finalidade do chamamento ao processo. O objetivo fundamental desse instituto é a criação de título executivo para posterior subrogação, como se vê do artigo 132. Com isso, quer-se dizer o seguinte: B, a parte B, sendo acionada por A e perdendo a ação, se tiver chamado ao processo os demais devedores solidários que devem tanto quanto B, pode, pagando A, B foi condenado e pagou A. Então, B subrogou-se em seus direitos de credor para acionar os demais codevedores e ressarcir dos quiões da dívida que cabem a esses. De resto, se a ação é julgada procedente, todos, ou seja, o réu originário, nesse nosso exemplo, o B, e aqueles que foram chamados ao processo, são igualmente condenados, podendo a seguir o autor executar todos, cada um em sua quota parte, ou apenas um, ou alguns deles pela dívida toda, sem incluir na execução necessariamente o réu originário. Se ocorrer essa última hipótese, quem efetivamente satisfizer a dívida também poderá valer-se da sentença para cobrar as cotas dos demais. Dessa maneira, leva-se a efeito o princípio da economia processual e afasta-se o risco de decisões contraditórias, a exemplo do que se dá na denunciação da lide. E aqui eu faço ainda referência ao que consta do parágrafo 3º do artigo 55 do CPC, quando ele trata da conexão, tá certo, senhores? O sistema tem uma lógica geral
de evitar o risco de decisões contraditórias. Ademais, só é possível ao devedor subsidiário invocar o benefício de ordem, ou seja, o seu direito de que, antes de serem expropriados bens seus para a satisfação da dívida, se expropriem os bens do devedor principal, na fase de cumprimento de sentença, se tiver chamado ao processo o devedor principal ainda na fase de conhecimento ao contestar. Artigo 827 do Código Civil. Vou fazer uma nova leitura desse parágrafo sem a explicação do benefício de ordem para ficar ainda mais claro, tá? Ademais, só é possível ao devedor subsidiário invocar o benefício de ordem na fase de cumprimento de sentença se tiver chamado ao processo o devedor principal ainda na fase de conhecimento ao contestar. Ou seja, ocorre preclusão. Tá? Não se pode invocar o benefício de ordem lá na execução se passou a fase de conhecimento e deixou precluir essa oportunidade. Artigo 827 do Código Civil. Tá certo? Bom, sede para o chamamento. O chamamento ao processo só pode ocorrer em processos de conhecimento e de natureza condenatória, em função de seu escopo de ampliação do alcance subjetivo do título executivo, ou seja, incluir na condenação também os demais devedores solidários ou, no caso do fiador, o devedor principal. É incabível sua formulação na fase de cumprimento de sentença, no processo autônomo de execução ou nos embargos do executado. Facultatividade, extensão do ônus. O chamamento ao processo é uma faculdade do réu, mas, como frequentemente se dá em relação às faculdades processuais, é também um ônus. A intensidade do ônus variará conforme a hipótese de cabimento do chamamento. Na hipótese do fiador, em relação ao devedor principal, o ônus é bastante intenso. Isso se dá porque não é possível a alegação do benefício de ordem pelo fiador, como vimos, na fase de cumprimento de sentença, sem que ele tenha chamado o devedor ao processo na fase de conhecimento. Fizemos ainda menção ao artigo 827 do Código Civil ainda há pouco, tá certo, senhores? Portanto, há para o fiador o ônus de chamar o devedor ao processo já na fase de conhecimento, se ele quer depois valer-se do benefício de ordem. Se não o chama, perde o benefício de ordem, mas evidentemente não perde o direito material de reaver do devedor principal em ação própria a dívida paga. Ele só vai perder eventualmente tempo, vai ter que mover uma demanda própria, autônoma, em autos apartados, para mover o seu ressarcimento, tá certo? Bom, nos demais casos, a falta do chamamento acarreta para o réu a impossibilidade de desde logo formar um título executivo em face dos demais codevedores ou cofiadores. Ou seja, para reaver a cota-parte dos demais, o réu que tem arcado sozinho com a satisfação da dívida precisará intentar outra ação de conhecimento com o objetivo da obtenção de título executivo contra os outros codevedores. Mas, em qualquer caso, o chamamento é facultativo, no sentido de que a vontade relevante para sua formulação é exclusivamente a do réu, como se vê da parte final do caput do artigo 130. O autor não tem como interferir nessa opção. Tampouco o terceiro pode impedir seu chamamento, que, como já indicado,
é a modalidade de intervenção provocada, ou coata, ou também coercitiva. O que o autor e o chamado podem fazer é apenas demonstrar que o caso não cumpre requisitos para o chamamento. Mas, se os cumprir, eles não podem impedir seu emprego pelo réu. Estrutura do chamamento, posições jurídicas. Não há, com o chamamento, a ampliação do objeto do processo. A pretensão de cobrança do crédito permanece exatamente a mesma. Há apenas o acréscimo de novos sujeitos processuais parciais. O chamado passa a integrar o polo passivo da demanda. Ele se torna litisconsorte do réu que o chamou. Trata-se de litisconsórcio passivo, facultativo e simples, ou seja, não unitário. Aplica-se-lhes o regime previsto no artigo 1005, parágrafo único, que estabelece aproveitar aos outros devedores solidários o recurso interposto por um deles quando a defesa oposta ao credor forem comuns. Bom, as hipóteses de chamamento ao processo. Acima se disse que o devedor, através do chamamento, traz ao processo aquele que deve tanto quanto ele ou mais. Nos termos do artigo 130, inciso 1º, o fiador pode chamar o devedor principal. Inciso 2º, o fiador pode chamar outro fiador. E, inciso 3º, o devedor solidário pode chamar outro devedor solidário. Claro que cada uma dessa hipótese admite a variação no plural também. Pode chamar outros devedores principais, o fiador pode chamar outros fiadores, o devedor solidário pode chamar outros devedores solidários. A lei silencia sobre a possibilidade de chamamentos sucessivos. Pode-se cogitar aqui de aplicação subsidiária da regra que permite uma única denunciação sucessiva. Na ação de indenização por fato do produto promovida por consumidor contra fornecedor, esse fica proibido de chamar ao processo os que os antecederem na cadeia de fornecimento do bem, como fabricante, construtor, produtor, importador, distribuidor e etc. Essa regra está prevista no artigo 88 do CTC, que impropriamente alude à denunciação, em hipótese que concerne ao chamamento, pois todos os integrantes da cadeia de fornecimento são devedores solidários em face do consumidor, que pode demandar qualquer um deles por vício ou fato do produto ou serviço ex-vi dos artigos 12 e seguintes do CDC. Por outro lado, o artigo 101, inciso 2º do CDC, prevê uma hipótese especial de admissibilidade do chamamento. É o caso do fornecedor demandado por fato ou vício do produto ou do serviço, que pode chamar ao processo o seu segurador, que se tornará litisconsorte passivo do réu, valendo a sentença final como título executivo em favor do consumidor contra o chamante e o chamado, a seguradora. Se não fosse essa regra especial, a hipótese enquadrar-se-ia na denunciação da lide, pelo direito de regresso. O Código de Defesa do Consumidor disciplinou-a como chamamento para assegurar ao consumidor uma situação melhor, de modo que o título executivo valha plenamente contra a seguradora, e não apenas nos limites do artigo 128, parágrafo único, especialmente porque o CDC foi confeccionado, elaborado diante do CPC de 73, que não previa a hipótese do autor se satisfazer seu crédito diretamente perante o denunciado, o que o Código de 2015 já prevê agora
por previsão normativa expressa, tá? Bom, momento do chamamento. O chamamento deve ser feito na contestação, o que consta do artigo 131. Se o réu não o fizer nesse momento, há a perda dessa faculdade, se entende por preclusão. Restar-lhe-á a possibilidade de posteriormente promover ação autônoma para ressarcir-se junto ao terceiro. Ademais, o réu tem o ônus de promover a citação do chamado nos prazos previstos no artigo 131, caput ou parágrafo único. Vale aqui o que já se expôs a respeito dessa regra ao se tratar da denunciação da lide, e no que consiste o que lá foi dito. Que quando o Código diz que incumbe a qualquer das partes, seja o autor, nesse caso o réu, promover a citação da outra parte, isso quer dizer não que compete à parte efetivamente citar, do ponto de vista material. Não é que a parte vai se transformar em um oficial de justiça ou no agente dos Correios, sendo a citação postal, não é isso. É que incumbe a parte promover os atos que lhe cabe, como fornecer o endereço, pagar as custas, nesse sentido, tá certo? Para maiores considerações, veja lá os vídeos inerentes à denunciação da lide, lá foi exposto, nós lemos lá a parte com maior vagar, tá? Bom, processamento do chamamento ao processo. O chamamento pode ser indeferido liminarmente pelo juiz, por manifesta inadmissibilidade. Essa decisão comportará agravo de instrumento, assim como também o autor pode interpor agravo contra a decisão que deferir o chamamento e mandar citar o chamado. Tudo isso com escopo no artigo 1015, inciso 9. Feita a citação do chamado, abre-se-lhe prazo para contestar, o mesmo de que dispôs o réu originário, lá 15 dias. Aplica-se ao chamamento o que acima se expôs a respeito da intervenção da União Federal, autarquia, fundação ou empresa pública federal como assistente ou denunciado. A hipótese de deslocamento da competência, basicamente pelo artigo 109, inciso 1º da Constituição, e artigo 45 do Código de Processo Civil, a determinação que compete ao juízo da Justiça Federal, pelo princípio da competência, determinar se a Justiça Federal é competente ou não, ou seja, se há interesse da Justiça Federal da União para o trato daquela questão, tá? E aí, nunca é a Justiça Estadual que vai analisar se encaminha ou não. Os autos são sempre encaminhados para a Justiça Federal quando for determinada o chamamento, solicitado o chamamento da União Federal, autarquia, fundação ou empresa pública federal. Os autos são para lá remetidos e compete ao juízo federal, se for o caso, o indeferimento liminar e o prosseguimento do processamento lá no juízo federal. E ele, juízo federal, que vai determinar se vai ficar lá no juízo federal ou se vai devolver, se vai remeter em devolução ao juízo estadual. Basicamente isso que foi dito mais uma vez no capítulo próprio da denunciação da lide, tá certo? Bom, efeitos e autoridade da sentença do chamamento ao processo. Como o chamado torna-se litisconsorte passivo, ele fica sujeito aos efeitos e coisa julgada da sentença exatamente do mesmo modo que o réu originário, que o chamou ao processo. Se o julgamento final for de procedência, ambos são condenados e o autor poderá executar a sentença tanto contra um quanto contra outro, e mesmo contra ambos, vedada apenas a cobrança em duplicidade, obviamente. Na hipótese de cobrar contra ambos, ele não vai cobrar totalidade contra ambos, ele vai cobrar cota-parte de cada um. Além disso, a sentença condenatória servirá também de título executivo para o devedor solidário que satisfizer a dívida ressarcir-se
na íntegra, no caso do fiador, ou das respectivas quota-partes, no caso do devedor solidário, junto aos demais que tiverem sido também condenados, ou para o fiador ressarcir-se junto ao devedor principal, como adiantado, é o que consta do artigo 132. Note-se que essa eficácia serve tanto para o réu originário reaver as quota-partes dos demais devedores solidários, por eles chamados ao processo, quanto para qualquer um desses assim proceder em face dos demais chamados e do próprio réu originário. A rigor, aquele que paga subroga-se no título executivo judicial que havia sido formado em prol do credor, e tal título é oponível aos outros devedores precisamente porque também participaram do processo em que ele se formou. Todos foram sujeitos do contraditório, participaram em contraditório do processo na formação do título executivo judicial. Tá certo? Bom, então essas foram as considerações a respeito do chamamento ao processo. O próximo item do livro que nós teremos que enfrentar está aqui na tela para os senhores. Nós veremos no próximo vídeo o incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Por hora é só. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Até uma próxima.